você saia daqui com o entendimento renovado, com suas forças renovadas, com a sua capacidade de interpretar também a sua alma alimentada. Diz assim a palavra de Deus: disse mais o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata, de obra batida, as farás. Vou ler mais uma vez o texto, vou pegar um outro microfone aqui. Glória a Deus. Se parece que eu vou pregar sempre com Números, capítulo 10, versículo 1 e 2, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Aí vem o versículo 3: quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti, à porta da tenda da congregação. Somente até aí. Feche seus olhos um instante. Estou vendo uma batalha espiritual travada nesse culto aqui desde a hora que começou o louvor. Vamos orar ao Senhor. Ora, procure não conversar, procure não falar, procure receber com inteligência, porque esse momento é de muita reverência, de muito temor. Nós estamos aqui porque nós precisamos de Deus, não é Deus que precisa da gente, nós é que precisamos de Deus. Olha só, em nome do Senhor, peço o Espírito de Deus para trazer o seu coração e a sua mente cativo neste lugar, para você não ficar com a sua mente lá fora, a sua cabeça lá fora, preocupado com as coisas lá de fora. Traga a sua mente e traga o seu coração para este lugar, em nome de Jesus. Pai, nós adoramos ao Senhor, Pai, e pedimos, Deus, que a boa mão do Senhor esteja sobre os nossos corações. Deus, nós te adoramos pela tua graça, te bendizemos, Senhor, porque sabemos que o teu Espírito Santo está aqui, e eu sei, ó Deus, que o Senhor tem nos direcionado essa noite para ministrarmos essa palavra. Portanto, ó Deus, tudo que está para dar errado, toda perturbação, toda impaciência, toda ação do inimigo, nós rejeitamos agora e pedimos, Deus, que a tua igreja seja alimentada com essa palavra, uma vez, Pai, que já fomos alimentados pelo teu Espírito Santo na escola bíblica dominical. Nós te agradecemos, Deus, e te exaltamos em nome de Jesus. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O século XX já se foi, e ele foi considerado o século das descobertas. Essa é a verdade. O tempo das luzes e o tempo das invenções. Muitas coisas surgiram. O século XX ele foi agraciado por Deus, muito mais do que todos os 19 séculos antes dele, no que tange a avanços tecnológicos, a invenções e tecnologia. Mas passou, e aí chegamos ao século XXI. Já o século XXI, segundo os teólogos e historiadores, ele está sendo marcado por um despertamento espiritual na raça humana. Segundo eles, nenhum outro século está apontado para ser como o século das revelações espirituais, mais do que o presente momento, o século atual que nós estamos vivendo. Só que esse despertamento espiritual, ele tem aí os seus dois lados. O lado muito bom, onde as pessoas estão procurando Deus voluntariamente, mas também se procura Allah, se procura Buda, se procura Maomé, ou os homens estão inclinando para qualquer outro Deus, ou D minúsculo, que possamos imaginar. É o século da espiritualidade. Parece-nos que estamos entrando numa época, em um período em que a luz de toda a história do iluminismo que nós conhecemos, parece que ela está vindo agora para despertar os homens desses dias para as coisas espirituais. Nunca se falou tanto em escatologia
como tem se falado nesses dias. Muitas pessoas têm pregado: o século 21 está sendo marcado por um século de descobertas espirituais. Interessante que as pessoas estão com uma tendência muito grande, não sei se você percebe isso, nas televisões, nas reportagens, em todos os meios. As pessoas estão com uma tendência muito grande em falar a respeito de Deus. Interessante é que parece que é o tempo que Deus separou para o homem descobrir aquilo que ainda está escondido, porque nós temos necessidade de descobrir coisas espirituais. Com isso vem muitas heresias misturadas no meio. Com isso vem muitas setas, muitas artimanhas do adversário, tentando deturpar a verdade, tentando confundir as pessoas, fazendo com que o nome de Deus se relacione a qualquer caminho, a qualquer situação. E eu estou para te dizer que nós estamos vivendo, eu pelo menos creio nisso, que nós estamos vivendo a geração que vai experimentar o arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo a geração que vai experimentar os sinais e os prodígios há tanto tempo escrito, pregado, ministrado e ensinado por muitos profetas. Eu creio piamente nisso. E para entendermos um pouco sobre isso, eu quero abordar a história das duas trombetas de prata, que foi ordenado por Deus que fossem fabricadas e que fosse um instrumento poderoso de Deus no meio dos filhos de Israel. Enquanto o capítulo 9 de Números nos prepara para a saída do povo de Israel do Egito, da escravidão que eles estavam vivendo, o capítulo 10 efetivamente mostra e trata dessa saída, ou seja, a execução daquilo que havia sido prometido já e planejado por Deus no capítulo 9. Só que essa movimentação pelo deserto precisava ser direcionada, precisava ser orientada por alguns sinais. Como controlar uma multidão no deserto? E aí então eles precisavam de alguma forma de comunicação, eles precisavam de alguma forma de orientação, eles precisavam saber qual rumo tomar. Os filhos de Israel, o povo de Israel no deserto, precisava saber a hora de armar as suas tendas, eles precisavam saber a hora de desarmar as suas tendas, eles precisavam saber a hora de sair do lugar onde eles estavam, a hora de se reunir, a hora de falar, a hora de ouvir. E Deus então deu uma ordem, Deus deu uma palavra de governo, que deveriam então ser construídas duas trombetas, e sob os sinais dessas trombetas o povo iriam se posicionar, e além disso eles saberiam a hora certa de ficar e a hora certa que deveriam ir embora. Só que as trombetas, elas precisavam, as cornetas, elas precisavam ser feitas de prata e de ouro, de prata bem batido, bem desdobrado. Interessante, guarda esse detalhe. Então Deus deu essa ordem, o Senhor então determinou que fosse dessa forma, e quando eles ouviam o sinal da trombeta, quando ela era tocada, em algum momento eles deveriam se reunir todos na porta da tenda da congregação de Moisés. Quando eles tocavam a outra trombeta sozinha, não era mais todo o povo, mas só os líderes deveriam se reunir ali, deveriam correr para lá e ouvir o que literalmente eles estavam, Moisés estava com uma palavra de Deus para eles e o que Deus havia falado. Só que chegava um momento, eles davam outro sinal, quem sabe uma oitava abaixo, e eles compreendiam que aquele toque, aquele sinal
era de partida e todo o povo, diz a Bíblia, se colocava em marcha. Todo o povo marchava e saía então do lugar aonde eles estavam. Números capítulo 2, versículo 3 e 9, diz que eles eram inclusive separados por grupos. Quando eles ouviam um determinado toque, quem marchava era a divisão oriental do povo. Depois um outro toque era dado em Números 10, 16, quem marchava agora era a ala sul do povo. E assim por diante. É claro que as demais áreas, os demais filhos de Israel, as demais tribos, a tribo de Dan, de Aser, de Naftali, cada um deles ouvia o toque da trombeta e eles então imediatamente se colocavam em marcha. E isso eram divisões específicas de acordo com um determinado arranjo que era feito com o toque daquele instrumento. Mas interessante que quando nós olhamos para Números capítulo 10, versículo 1 a 2, nós percebemos que essas trombetas elas tinham um papel importantíssimo ao serem tocadas. Em um momento era para reunir o povo. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Quando você sabe que quem tocava aquelas trombetas, ninguém poderia botar as mãos naqueles instrumentos a não ser os filhos de Arão. E quando eles davam um determinado toque, todo o povo sabia que eles tinham que se reunir na tenda da congregação para ouvir Moisés, porque Moisés tinha uma palavra para eles. Era como se Deus revelasse alguma coisa a Moisés, e ele chamava Arão, Arão chamava Eleazar, e um dos filhos de Arão vinha, dava o toque daquela corneta de prata batida, bem amassada, prata bem desdobrada, e aí eles vinham, reuniam na porta da tenda da congregação, para ouvir o quê? Para ouvir a palavra de Deus, para ouvir os ensinamentos do Senhor, para ouvir o que o Senhor estava dizendo a respeito da sua própria lei. E quando as duas tocavam juntos, eles sabiam então que era para ir embora. Interessante, queridos. Deus passava a sua mensagem, a sua palavra ao coração de Moisés, e Moisés teria que repassar a sua palavra ao povo. Em alguns momentos, como eu disse, era somente os líderes. Em outro momento, era todo o povo. Todos eles iam para lá correndo. Quando eles ouviam o toque, eles iam imediatamente. Mas interessante é que quando aquela trombeta tocava de forma diferente, eles sabiam que era para sair. Olha só, preste atenção para você entender depois. Eles sabiam que era não só para ouvir, mas agora o chamado era para ir embora. O chamado era para sair do lugar aonde eles estavam. Então havia um toque que era para ouvir a palavra, para ouvir a lei, para ouvir as ordenanças do Senhor. E aquelas trombetas também eram usadas para, com determinado toque, o povo ir embora de onde eles estavam. Itamar e Eleazar, os dois filhos de Arão, eram os responsáveis por este papel. Eles cuidavam desses instrumentos. Com o passar do tempo, é claro, as trombetas foram aumentando em Israel. Passou a ser um sinal de Deus para todas as gerações. Primeiro Crônicas, se não me falha a memória, 15 a 24, nós encontramos lá que os sacerdotes, 7 sacerdotes passaram a usar a trombeta como um sinal de Deus. Depois aparecem mais 120 sacerdotes tocando as trombetas. Só que nos dias de Moisés eram só duas. Só duas. E é sobre essas duas e esses dois tempos que eu quero que você entenda nessa noite. Queria que você guardasse isso como uma revelação de Deus para a sua vida.